Irmãos, coisa boa, né? Estar na casa do Senhor. Such a blessing to be É here in sempre the house of the Lord. muito bom a gente ver os irmãos. It's always good to see the brothers and E a palavra sisters. de Deus diz que como é bom e agradável And the word of God says how good it is, que os irmãos kind, vivam assim, unidos. for the brothers to live like this Não tem together. lugar melhor do que ficar unido além There's da no better igreja. place than to be together than not in church. Porque aqui a gente só vê coisa boa. Because here we just only see good things. Só cantando, só We just louvando, sing, dando we glória, just praise, aleluia. glory, hallelujah. It's amazing. Amém. Amen. Pega a sua Bíblia, abre por Pick up favor. your Bible, please. Eu gostaria de ser o mais rápido que eu pudesse, porque a gente tem tradução, então o tempo acaba que é dobrado, né? Nós vamos ficar cansativos. I'm going to try to be as quick as I can, so because we have translation. Só para mim. Tá aí. Salmo 128, por favor. Psalm 128. Não se preocupe, está bem próximo do salmo que o pastor leu. Pretty close to the psalm that Pastor read before. Você encontrou? Diga amém. You found and say amen. Amém. Então diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e que haja paz em Israel. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his way. You shall eat the fruits of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus shall be the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Aleluia. Senhor, nós louvamos pela tua Lord, we thank you for palavra. your words. Nós te bendizemos We porque give o you Senhor thanks se comunica com o teu because you povo communicate with your através da people sua through palavra. your words. Nós precisamos dessa palavra We todo need this dia. word every single day. Ajude-nos a Help us, God, compreender to o que understand o Senhor quer falar what you want to conosco. talk with us. Em seu nome In your pedimos. name we thank you. Amém. Amen. Aleluia. Irmãos, e eu gostaria de dizer que veio ao meu coração uma palavra voltada sobre o que viria a ser uma pessoa bem-sucedida. Brothers and sisters, it came to my heart a word that says about someone, a man who wants to be succeed. E o termo, a terminologia, o homem aqui, é o sexo masculino mesmo. Não está falando da raça, né, do ser humano. Está falando do homem, o ser masculino. And the terminology here as men, I'm not talking about humankind. I'm talking about men, only men. Muito bem. Vai lembrar da hombridade, vai lembrar do que é ser pai, vai lembrar do que é ser o sacerdote do lar. We're going to talk about manhood, what is to be a father, and the priest of the household. Yes. E o mais importante de tudo é que a gente lê muitos livros que falam sobre isso. And it's the most important is we read a lot of books that talks about this. Tem muita coisa de autoajuda. Como você se tornar um homem bem-sucedido em 7 etapas. There's 20 etapas, em 12 questões. a lot of things books that help us on how to succeed in 10 steps, how to achieve success in 8 steps, things like that. Como se fosse um programa fácil. Like it's an easy program, Que na verdade não tem nada fácil nisso, né? and it's not easy at all. A gente lê o livro, a gente faz a dieta, a gente obedece direitinho e acaba que não prospera coisa nenhuma. We read the book, we try everything correctly, but we don't succeed. Mas essas pessoas vendem muito livro. But people sell a lot of those books. Eles acabam indicando grandes pessoas que são psicanalistas, psicólogos, terapeutas. E aí acaba que você gasta um pouco mais de dinheiro. And they indicate a lot of psychologists, psychiatrists, and you actually spend a lot of money Na tentativa de ser bem sucedido. for you to try to be successful. E não tem nada de errado nisso. And there's nothing wrong with that. Todo mundo quer ser bem sucedido. Everyone wants to succeed. Eu quero ser bem I want sucedido. to succeed. Se você não quer, pode começar a querer a partir de hoje, porque isso é certo. Não tem nada errado nisso. If you didn't want it before, you can start from today. There's nothing wrong with that.
Mas o interessante é que a gente confunde a ideia do que vem a ser bem-sucedido, do que vem a ser abençoado, do que vem a ser a pessoa próspera. And then sometimes we get mistakes about what is to be successful, what is to be blessed, and what is to be Próspera. prosper. Yes. O que acontece é que a gente tem uma ideia de que, olha, se eu tenho uma casa à beira do mar, Sometimes we have a wrong idea. If I have a house close to the beach, eu tenho um status de que eu sou bem-sucedido. I have status that I'm really successful. Bom, dependendo do lugar, especialmente na Grã-Bretanha, você tem que ter muito dinheiro mesmo. And of course, if you're in Great Britain, of course you have a lot of money. Claro. Of course. E não é diferente em vários outros lugares do mundo. And it's not different in all other places around the world. Mas aí eu te pergunto, But I ask you, todas as casas à beira do mar são de pessoas realmente bem-sucedidas? the question is, everyone who has a house around the beach, they are actually successful? O que é ser bem-sucedido? What is to be successful? Você tem uma interpretação para isso? Do you have interpretation for that? Você escuta outras pessoas com ideias diferentes sobre o assunto. You hear a lot of people talking about those topics. Mas hoje eu quero falar o que a Bíblia diz como definição de que vem a ser bem-sucedido. But I want to tell you today what the Bible says about what is to be successful. Porque para nós que somos cristãos, Because for us who are Christians, o que vale é o que o Senhor diz sobre isso. what counts is what the Lord says about this. Porque Aleluia. humanamente falando, Because talking about humankind, você vai estudar muito, you're gonna study a lot, você vai trabalhar muito, you're gonna work a lot, você vai ralar muito. you're gonna work a lot. Muito bem, vai virar pamonha. Mas nem sempre But not always. isso termina te dando uma posição ou um status de bem-sucedido. But not always all this work gives you actually a good status. Porque para muitas pessoas o dinheiro não significa prosperidade. Because a lot of people, prosperity doesn't mean money. Tem muito dinheiro, mas não tem paz. They have a lot of money, but they don't have peace. Tem muito dinheiro, mas não tem uma família. They have money, but don't have a family. Tem muito dinheiro, mas não consegue se relacionar. They have a lot of money, but they cannot have a relationship with others. Então nem sempre a ideia do dinheiro entra como uma resposta. But that's always that the money comes as a solution. E quando falamos sobre abençoado, And when we talk about blessed, o que você entende que é um homem abençoado? what do you think of what is a man that is blessed? Muitas vezes a gente pensa que é aquela pessoa que está religiosamente servindo a Deus. Sometimes we think that it's that the kind of man who is religiously serving in the church. O rosto, a postura é de uma pessoa humilde, uma pessoa que tem devoção, uma pessoa religiosa. Yes, the face, the posture, everything looks like religious. E a gente olha para ele e diz, nossa, ele é abençoado. And we look at them and we think, oh, he's blessed. E isso está certo? And this is correct? Pela postura? By the posture, Pelo rosto? by the face. Pela cara? Can we see that? Nem sempre. Not always. Quase nunca. Like, sometimes never. Exatamente. Você tem pessoas que creem em religiões, especialmente as que são bem orientais, bem distantes da nossa cultura cristã, de homens que se dedicam apenas à sua castidade, à sua devoção, e nem sempre eles têm essa bênção que a gente crê e conhece pela descrição bíblica. And there's a lot of men in other religions around the world that they don't have the same mindset as us. It's quite distant from our mindset. Some of them they put themselves away from relationships, sexual relations with other people. Eu dizia agora há pouco sobre dinheiro, né? I was talking before about money, Estudar muito, by studying a lot, sobre conquistar muita posição by conquering profissionalmente. status professionally. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente. I want you to kindly open your Bible. Vamos fazer muitas checagens bíblicas hoje. We're going to do a lot of checks in the Bible. Porque eu disse no começo que interessa a nós o que o Senhor fala para nós na palavra dele. Because what I said in the Amém. beginning, what matters to us, what the words. Eu não quero que você saia daqui dizendo, o pastor veio e falou um monte de coisa e eu não vi nada disso provado nas escrituras. I don't want you to go out of this place and think, oh, the pastor said a lot of things, but he didn't actually say anything about the Bible. E a Bíblia diz And the Bible says que a fé vem that the faith comes
pelo ouvir by hearing a pregação the word da palavra de Deus. of God. Amém. Então não é o que eu penso, It's not about what I think. não é o livro que eu li que It's disse, not what the book that I é o que a wrote palavra read. de Deus It's the falou. word of God. But Amém. what he says. Então Marcos 8 para você. Mark 8. 8. E a gente vai ler até. Eu não gosto muito de ficar só com um versículo-chave, porque a gente acaba fazendo jargões. Mas como a gente está com a tradução, eu prefiro ler a parte que interessa, que vai falar, porque eu gosto de ler sempre toda a epícrase que fala, né? Em teologia. Então eu prefiro pegar só o versículo que vem como resposta, mas eu não gosto disso. Eu geralmente leio toda a parte que está relacionada ao assunto. E só vamos ler o verso 36. Quem encontrou, por favor, eu gosto que os irmãos leiam também, viu? I normally don't like to just read a single verse, but as the time, we're just going to stick with one. Tem algum que queira ler para nós? Yes. Marcos 8, 36, Does por favor. anyone who wants to read to us Mark 8, 26, 36? 36. 36. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Amém. Quem aproveita? What's the profit? E não está dizendo que você não pode. Not that you cannot do Em it. momento nenhum a Bíblia está falando que você não pode. Só está fazendo um paralelo. O que é mais importante? The Bible doesn't say that. Sorry, the Bible doesn't say that it's not important, but he's just doing a parallel of what is more important. Porque você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser bem sucedido. Because you can be successful, you can earn a lot of money, of course. Mas o que o evangelista está dizendo aqui? O final é que é importante. But what he's saying here, O que adianta você ganhou tudo, conquistou tudo e perdeu o bem mais valioso? what he's saying here is what matters in the end. There's no way for you to just do a lot of things and in the end you just lose. E que bem mais importante é esse, irmãos? A salvação eterna. And the profit of everything is our salvation. Porque na verdade, irmãos, tudo isso vai passar. Because truly everything will Tudo vai pass. ficar aqui. Everything will stay here. Tudo vai acabar. Everything will end. Nem que eu vivesse 500 anos. Not even if I live 500 years, Eu não ia conseguir desfrutar tudo. I wouldn't be able to enjoy everything. Não, porque Não. tem sempre mais. Because always more. Você não vai conhecer todas as praias do You're mundo. not going to know all the beaches in the Mesmo se world. você quisesse, Even if you wanted, você não vai conseguir comer todo o cardápio que o mundo you're not oferece. going to be able to eat all the foods, the menu in the world. Porque para mim esse é um significado de ser bem sucedido. Because for me, this is the meaning of being successful. Eu gosto de saber que tem comida na mesa. I like to know that there is food in the É um table. bem precioso. It's really important. Muita gente não importa e não entende que a mesa, o sentar-se à mesa com a sua família, A lot of people don't think that sitting down in the table with their family is important. é uma bênção. It's a It's blessing. not only important, é uma bênção. It's a Aleluia. blessing. E muitas vezes passa como se fosse granted. A lot of people take it for granted. Almoço, outra vez. It's just a lunch. Não, Não. não. Cada dia é uma bênção que Deus dá para você na sua mesa. Every single day is a blessing that the Lord is giving to you. Você sabe por quê? You know why? Se você for visitar o Addenbrooks, If you visit Underbrooks, se você for para o Ward que trabalha só com gastro, if you go to the ward that just works with gastro, você vai ver um monte de gente que quer comer uma maçã you will be seeing a lot of people that just want to eat one apple e eles não podem. and they cannot eat. Não tem mais intestino, They don't have any intestines. eles não podem. Nós sabemos disso melhor do que ninguém na lista. Both of them know really well. Não pode comer e a comida é racionada. They cannot eat anything, like the food is really rationed. Você já deu glória a Deus que você pode And you comer? give glory to the Lord that you can Glória a eat. Deus. Pode comer, irmãos, é You can bênção. eat is a blessing. É uma bênção divina. It's a blessing, a divine blessing. Você não precisa ser glutão, You don't need to be a gluten, mas você saiba apreciar a delícia que é uma fruta, a delícia que é um legume, a delícia que é uma carne para quem não é vegetariano, né? E a delícia que é um pudim, a delícia que é um sorvete. Irmãos, dê glória a Deus por isso, porque é bênção. you have to be able to enjoy ice cream, pudding, everything is a blessing. Exatamente assim.
E depois, ainda que você vivesse muitos anos, você não ia conseguir comer tudo. And after all, even if you live Jamais. long years, you're not be able to eat everything. Mas uma coisa é importante. But one thing is important. Nós temos um tempo eterno com Ele. We have eternity with Nós Him. vamos viver para sempre com We'll Ele. live forever with E Him. lá nós vamos poder aproveitar tudo de bom que o céu tem. Then we'll be able to enjoy everything that the heavens has for us. E eu tenho comigo, And I have with me. não está escrito aqui, He's not in the Bible. He's within me. tá bem? Que o céu deve ser um lugar que tem muita comida The boa. heavens has a lot of food. Por que você acha que Deus ia te dar paladar? Because why God is going to give you taste? Não faz sentido. Makes no sense. E outra coisa, a Bíblia diz que lá tem muitas casas, And then you know that there is a lot of houses. muita morada. A lot of houses. Eu imagino casa com mesas enormes. I was thinking about houses with big Para que essas tables. mesas? Why these tables? Eu com Deus eu tenho as coisas assim que eu gosto de Me and the questionar, mas Lord, tudo bem. I like to talk these things with the Lord in question. Outra coisa, a gente tem pessoas que conquistam, para eles é muito mais importante essa conquista familiar, de casar, de ter filhos, de ter um ministério na igreja. Para ele este é o sinal de ser abençoado. For a lot of people, there's a lot of people, marriage, to have a ministry. For them, this is the fulfillment of success. E aí alguns que dizem, nossa, mas você não casou até hoje. And some people ask, oh, you didn't get married till now. E você também não teve You filhos. didn't have children. Como se isso fosse alguma coisa errada. Like this was something bad. A Bíblia tem pessoas que não casaram. The Bible lets us know there's a lot of people that didn't marry. Eles eram amaldiçoados? Were they cursed? Não. No. Agora, porque para você família é muito importante, não significa que todo mundo tem que pensar como você. Not because for you family is really important, everyone needs to think the same way. Tem pessoas que estão extremamente felizes sozinhos. A lot of people are really extremely happy alone. Eu não daria conta. I couldn't. Mas tudo bem, Well, a gente fine. precisa entender. We need to understand. E o que eu quero dizer, irmãos, And what I want to say is, não esqueçam, don't forget tudo é considerado vaidade. that everything is considered vain. Salomão escreveu Solomon said that, wrote that. num dos seus livros, né, Eclesiastes de Salomão. In Ecclesiastes of Solomon, Capítulo 1, se você ler Verse 1. do verso 2 ao verso 18, go to 2 until ele entra 18. nessa questão aí, ó, We minuciosamente. talk about all of this in details. Exatamente. E aí ele vai dizer que no fim de tudo, And he says, in the end of everything, você vai ver que foi vaidade. you're going to see that everything was in vain. Foi correr atrás do vento. For you to run after the wind. Você sabe o que quer dizer Do isso? you know what's the meaning of that? Correr atrás do vento? To run after the wind? É quando você faz como o cachorro querendo pegar o rabo. It's like when you do, it's like when Você the não sai dog do lugar. is trying to go after his tail. You never get out of the same place. You just run. Anda, peleja, faz, conquista, mas não chega no cerne da questão. You work, you go up and down and you never arrive in the center of the question. E qual seria esse cerne da questão? And what is the center of the question? Eu sinto que eu sou abençoado? Do I feel that I'm blessed? Eu sinto que eu sou prosperado? Do I feel that I'm prosperous? Eu sinto que está comigo o ser bem-sucedido? O ser bem-sucedido. Do I think that in me that I'm successful? Porque, na verdade, muitas pessoas preocupam como que ele é visto pelo outro. Some people, they think that what is more important is what people think about them. Ah, o que vai falar de mim, né? What they're going to talk Ah, about me. porque até hoje eu não arrumei nada. Because until today I Ah, didn't porque have até any, hoje eu não tenho nada. until today I didn't achieve anything. Mas não é isso It importante. doesn't matter. It's not important. No final, tudo vai ser vaidade. In the end, everything is going to be vain. E eu também não quero pregar que você tem que ser uma pessoa excomungada, And of course, I don't want to que não preach. tem nada. I don't want to preach that E que you tá tudo don't bem. need to have anything, that everything's fine. É como está o seu coração em relação a isso. It's about how is your heart regarding that. Amém. Porque o Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse bem-aventurado é traduzido em várias linguagens como bem-sucedido, eis que é próspero
o homem que teme ao Senhor. Essa é a tradução que vem do original para nós. And we see that what the word of God says is blessed is the man. Blessed is everyone who fears the Lord. Exatamente. E fear the Lord, no inglês, traz para nós uma ideia de medo. And in English brings us a meaning that is like fear. Be afraid. E na verdade, And truly, esse verbo fear, this para word o fear, português, for Portuguese, ele vem com a ideia de obedecer, is come with the meaning of obedience, como pai para o filho. like father to son. Eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, I don't want my sons to have fear of me, no sentido de medo, né? De terror. of fear and Não. terror. Eu quero que eles me obedeçam. I want them to Eu obey quero que me. eles me I escutem. want them to Eu listen to quero que o me. meu relacionamento com eles seja um relacionamento de respeito I want the relationship to be a respectful one e não de medo. and not of fear. Compreende o que eu quero Do you dizer? understand that? E aí ele descreve: que homem é esse que teme ao And Senhor? he describes who is this man who fears the Lord. Primeiro é um homem que trabalha. First is a man who works. Ele trabalha e ele come o fruto do trabalho. He works and he eats the fruit of his labor. Às vezes é difícil, né? Você levantar todo dia no mesmo horário, meu Deus do céu, pegar o ônibus, vai e volta, contra a mesma tranqueira todo dia. Sometimes it's really hard every day to wake up early, go to work, go, come back. Mas você já parou para pensar que é, na verdade, uma descrição de ser bem-sucedido? But you notice that this is a description of to be a successful person. Você precisa produzir. He needs to produce. Lá de Gênesis já vem essa ordem. Since Genesis, this was order given. Exatamente. E Deus disse: você vai lavrar a terra. And the Lord says you're going to cultivate the soil. Vai plantar. You're going to plant. Vai dar nome para os You're bichos. going to give names to the E não animals. parou, né? And didn't stop. Não, e continuou. E a terra produziu. And the Por quê? earth produced. Essa era a ordem de Because this Deus. was the order of the Lord. E outra coisa, Another thing. por causa do seu trabalho, você vai ser bem abençoado e prosperado. And because of your work, you're going to be blessed And prosper. and prosperous. Amém. E Aleluia. aí ele continua dizendo: esse homem que teme o Senhor, He continues to say that this man que who tem essa mentalidade has de the produzir, mentality of de produce, crescer, of de grow conquistar, up, of conquer, ele precisa de uma he família. needs a family. Então o Evangelho de Jesus incentiva que a gente precisa ter família. So the gospel says that we need to have a family. Tem gente que está feliz sozinha. Some people think it's fine, Não they are vamos happy. entrar nessa We're not questão. going to enter in this question. Mas o texto está dizendo que sim, But que the é Bible says that importante. it's important. Amém? Amen. E Amém. descreve como é a mulher desse homem abençoado. And describe how blessed is the wife of this man. Aí agora entra vocês, And mulheres. then enters you, woman. Que jeito que serão essas mulheres? How is this woman? Dentro de suas casas, Inside their houses, elas são consideradas como uma videira frutífera. they are like a fruitful vine. E eu vou fazer um paralelo aqui. And I'm going to say something. Visitei um amigo de muito tempo. I visited a friend for a long time ago. Isso foi em dezembro do ano It passado. was December last year. E eu cheguei na casa dele, uma casa muito simples, And por I sinal. arrived in his house, a really simple house. Você sabe o que chamou a minha atenção? You know what's called my attention? Ele plantou uma videira no quintal. He planted a vine. Eu fiz foto, deveria ter trazido a foto para mostrar. I should have brought the picture. Os cachos das uvas eram tão bonitos que eu fiquei com dó de comer. The grapes were so beautiful they didn't even wanted to eat. Aí ele falou, não, And he said, você no, vai ter que comer you need to isso. eat those. E encheu uma bacia And he filled a para me bucket comer, a for alegria me to dele eat. de poder me dar, He was so happy to be given de to me comer as uvas. those grapes. E aquilo me chamou a atenção, irmãos, It's called my attention. porque poderia ser em si uma árvore que produzia sombra, já estava de bom tamanho. Because the A tree, figueira. yeah, the tree, the fruitful vine could just give shadow. Já estava bem, não It was estava? enough. Num dia de calor não tem uma coisa melhor que você sentar na sombra, um fresquinho. Ela já estava fazendo um papel maravilhoso, a videira. In the day of summer, of course, it's always good to have a shadow. She Só was de, doing só de dar shadow. just shadow was enough for her. Mas não é só shadow. But it's not only shadow. Ela tem que ser
frutífera. She needs to be fruitful. Aí vem a questão, e os filhos? And it comes the question, and the sons and daughters. Então aí você percebe como é que Deus descreve a prosperidade do homem que teme o seu nome. And you see how the Lord describes a prosperous man. Essa mulher dentro de casa não pode ser murmuradora, This woman inside of the house cannot be always reclamona. Não, complaining, thank you. Always No. questioning, complaining. Porque não é fácil ser uma mulher dentro de casa, cuidando do lar e cuidando do ministério. Eu considero que é um ministério do lar. It's not easy for a woman to be, I consider this a ministry, to be inside of the house, taking care of everything. A grande maioria trabalha também. A lot of these women, they work as well. E eu quero dizer, trabalha remunerado. I'm saying about the work that is Paid. paid. Porque considera-se que o trabalho feito de casa Because people não consider precisa this, ser pago. people consider the work done inside of the house, they don't need to be E paid. isso não está certo. And this is wrong. É verdade. Completamente errado. It's completely wrong. Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui Brothers and sisters, what I want que to say esse homem today, que teme o Senhor, this man who has the Lord, ele valoriza essa mulher que está he dentro de gives casa value to the woman that is inside of the como uma house, videira like frutífera. a fruitful vine. Amém? Aleluia. Depois ele começa dizendo sobre os filhos. After he talked about his children, Que jeito que serão esses filhos? how's those children? Ué, a descrição é brotos de oliveira. He seems like olives. E agora a gente vai entrar de novo na natureza, né? Eu ganhei de presente I've been going again um in the nature. gift card I received a gift card para ir num garden center comprar, porque quem me deu o presente sabe que eu gosto de jardim. so people give you something to buy to garden because they know that I love garden. E eu tinha comigo que eu queria ter um pé de oliveira. And I had with me that I wanted to have an olive tree. Coisa minha, It's something, nada de misticismo. it's something that I really É uma wanted. planta bonita, eu It's a gosto. beautiful plant, I like Eu it, queria. and I want it. E zuretei até encontrar, And I walked, até encontrar o pé da oliveira. until I found this olive tree. Mas antes de levar para casa o pé da Before oliveira, I took my olive to home, eu perguntei pro gardener I asked the gardener, como é que eu faria para ter essa oliveira bonita o ano todo. how can I keep this olive beautiful the whole year? Porque muitos amigos compraram oliveiras, mas elas morreram. A lot of my friends, they bought olive trees, but they all died. E eu não queria que isso And I didn't want acontecesse. this to happen with mine. Você sabe por quê? Do you know why? Porque quando passou o frio intenso, Because after the winter, que começou o that springtime, starts the springtime. aí eu vi os brotos da This is when oliveira. I saw the shots of the olives. É muito bonito. It's really beautiful. Vigoroso. Has a lot of vigors. Yes. Color. Verde é um verde Color. indescritível. The green is indescribable green. E Deus está falando isso sobre os nossos And the filhos. Lord is talking about our sons. Eles vão Aleluia. resplandecer. They're going to Eles shine. serão vistos. They're going to be seen. E eles serão vistos como alguém que dá graça de ver. And they're going to be seen as someone Que who os is olhos enchem amazing de alegria. when you look at them. Os nossos filhos são abençoados. Our sons, they are blessed. Se nós tememos ao Senhor. If Tá tudo ligado com o versículo primeiro, viu, irmãos? Fica dando glória aí que o negócio tá pegando. Of course, this happens if you give thanks to the Lord. If you think about being sorry. blessed, Yes, if you think about being blessed fear the Lord. and fear the Lord. E outra coisa interessante que termina dizendo que eles são como esses brotos de oliveira ao redor da mesa. And it's finished saying that these children like olive shots around the table. Primeira coisa, First thing, lembra que eu falei sobre dar graças pelo que você come? remember what I said to be thankful for what you eat? Aqui ele descreve como que você tem que comer. Here is saying how you Você should tem que eat. estar com os seus filhos ao redor. You have to sit down with your children around the table. Aleluia. E aí eu te pergunto, And then I nessa ask era you, moderna, é possível in você new fazer isso todo dia? generation, can we do that? Você tem que fazer um sacrifício muito We grande. need to do a huge sacrifice Pelo menos para ter uma refeição for at least to have one meal com a sua família. with your family, the whole family, complete family.
Aleluia, isso é verdade. E aí, dá graças a Deus, And then give thanks to the Lord, abençoar o alimento bless the foods, e ensinar para os seus and filhos teach your essa children cultura this culture de que a mesa é that importante. the table is important. Porque ali na mesa, Because in the a table, bênção de Deus é the blessing of the ministrada Lord is ministered sobre a sua esposa, over your wife, sobre os seus filhos. over your E children, você, and you, sendo homem, being men, tem a you oportunidade need de the opportunity mostrar to que show você them teme ao Senhor. that you fear the Lord. Aleluia. Primeira coisa, First thing, lembrar de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. always be thankful for the Precisamos bread. ensinar isso para os We need, nossos filhos. we need to teach our children about this. A gente pensa que We os filhos think vão that compreender they're isso. going to understand Eles this. não vão They will not compreender isso understand that se você não if you ensinar don't teach them o valor de cada coisa que você traz the value of every single thing e que coloca na mesa. that you will put on the table. E há vezes que a gente vê filhos dizendo, mas vamos comer isso de novo. But sometimes we see, are we going to eat this again? Não vou falar pra você o que eu fazia não, porque I'm not going to say what I used to do. e a gente precisa vigiar. É, a gente tem que vigiar porque tá filmado. We have to be careful because it's going to be recorded. Mas não tem como, irmãos, você esquecer. There's no way that you are going to forget. Os seus filhos vão lembrar. Your children, they are going to Eles vão remember. levar com eles They're going to take this quando with eles them construírem as famílias deles. when they build their families. E eles vão ensinar para os filhos And they deles. will teach their children. E aí você vai ver acontecer o que diz o verso quase que o último. And then you will see what happened O último. in the last verse. Que você veja o filho do seu filho Then you see the children of your children. e você veja a paz sobre isso. And you see Aleluia. peace Glória upon a Israel. Deus. Aleluia, Deus. Quando eu tinha 37 anos, When I had 37 years, muitos anos atrás, years ago, eu tive um problema com o meu coração. I had a problem with my heart. O Danielzinho tinha 3 anos. My son Daniel, he had 3 years. E o médico que fez o procedimento, And the doctor who made the Falou pra mim procedure assim. said to me, você quer ver o Daniel formar? do you want to see Daniel in his graduation? Você quer ver ele casar? Do you want to see him to get Você quer ver married? ele ter filhos? Do you want to see him get children? Aí ele falou, então você precisa cuidar do seu And then he coração. said, you need to take care of your heart. E aquilo fez eu mudar meu And pensamento. this made my heart change, my mind change. Porque eu olhei pro Daniel, ele era muito pequeno. Because as I look at my son and he was so small. Eu pensei, e se eu morrer? And if I thought with myself, what if I die? Como vai ser o futuro desse menino? How will be his future? Claro, pensei na Zara, pensei em Of todo course, I mundo. thought about Sarah and Mas everyone, a but pergunta do médico the question for the foi son sobre was, o meu filho mais novo. but the question for the doctor was about my youngest son. Eu não tive dúvida. I didn't have any doubts. Marquei a cirurgia para o próximo dia. I booked a surgery for the next day. Fiz o procedimento. I made the procedure. Graças a Deus estou Thank aqui. the Lord, I'm here. Funcionou? It Aleluia. worked. Glória a Hallelujah. Deus. Mas eu fiz uma promessa para mim But mesmo. I made a promise to myself. Nada é mais importante Nothing's more important do que temer ao Senhor than to fear the Lord e cuidar da minha and família. take care of my family. Aleluia, isso é verdade. E que isso seja um exemplo para And você. let this be an example for you. Irmãos, a Brothers and gente não sisters, pode We can esquecer never forget que para finalizar, to end. a terceira coisa, eu The falei third sobre thing, conquistar o mundo, after né? the first, Ter vida boa. conquer the world, good life, Depois eu falei sobre conquistar a Then, família, of course, second, ministério. conquer the ministry, conquer E family. eu quero terminar The third, I want to com finalize uma ideia, uma with the máxima idea, que hoje está em evidência the idea that is really evidence e que a gente precisa ter esse serviço. that we need to have this Comunitário. service, this community service. Todo mundo é Everybody altruísta. needs to be Altruísta? altruist. I don't know. Não, altruísta mesmo. Mas é uma pessoa que ele pensa no bem do próximo. It needs to be someone who thinks about the Esse others. é o altruísta. Então, que bom que isso está em It's really essência. good that this now Tem is nada de evidence. errado. It's É uma nothing filosofia wrong with muito us. boa. It's a good A philosophy. gente precisa We parar need de to ser stop egoísta. and to be Selfish. selfish. Sim ou não? Yes or no? Você tem muita roupa na sua You casa? have a lot of clothes in your house. Tem. Não precisa responder se não quiser. You Não. need to answer yes or Você no. tem muito sapato You na need a sua lot of casa? shoes in your house. Não precisa responder. You Eu need estou to fazendo answer. essas perguntas I'm porque para asking chegar this no meu question. raciocínio. I need to arrive to my understanding. Você tem muita coisa dentro da sua You have a casa? lot of things inside of your house. Quando você abre os seus When armários, you open your tem muita doors, comida? you have a lot of É foods. farturento? You have a lot of foods. Ótimo! Perfect. Tudo bem! It's
Is everything Não okay sou with contra that? isso. I'm not against that. Mas você já parou pra pensar que tem muita gente que não tem um terço do que você tem? But have you thought that sometimes people don't have any, even half of what you have? Aí você lembra que eu disse do filho que fala, vou comer isso de novo. And then you remember what I said before. Some children say, I'm going to eat this again. Aí você faz uma proposta pra ele. And Então, you make them a, vamos pegar comida. Vamos pegar comida. let's take this food. Não vamos repetir. We're not going to repeat. Vamos levar pro morador de We're rua going to que não take tem this nada. to a homeless person. E hoje a gente não And come. then today we're not going to eat. Vamos trocar de lugar. Let's change. Vamos viver um pouquinho a Let's experiência change. dele. Let's change and live his Pra ele life. ter um pouquinho da nossa. And then he lives my life. Eu acho que ele vai ficar feliz. I think he's going to be happy. Igreja é lugar para ensinar isso. irmão. Church is a place to teach these things. Isso é bíblica. This is biblical. É. Teologia bíblica, por It's isso. theology. Porque a Bíblia diz The que Bible a says the palavra word of the Lord, ela é apta primeiro para ensinar, she's to teach, para corrigir. to correct. Sim ou não? Yes or no? O que mais? Vamos ver quem lembra do texto. Ensinar, To corrigir, teach, correct, discern. discernir. É muito difícil. O que mais? E tudo para a vida eterna. Everything for the eternal life. Não é pro Not for agora. now. Porque isso tudo projeta Because everything você projects you no dia que você vai for viver com eternal ele para life. sempre. The day you're going to live with him forever. Se aqui você não If passou no you didn't teste, pass in the test, você não chega you're lá. not going to arrive there never. É verdade. E aí eu termino com isso. And I finish saying, Conquistar uma vida de to serviço, conquer a life of service, de altruísmo, of knowing more about people, serving people, de obediência of ao obedience Senhor. of the Lord, Isso tudo lembra everything reminds me lá Moisés of Moses e também Samuel. and Samuel. Samuel diz, o que Samuel é mais says, what is importante? more important, Sacrifício sacrifice ou or obediência? obedience? Então eu quero terminar So, voltando lá em cima no tema ao Senhor. I want to finish by O saying, temer ao Senhor Of como um fearing the ato Lord de obediência. is an act of obedience. E eu quero terminar dizendo, And I want to finish saying, nada é mais importante nothing para a is vida more important eterna than eternal life do que obediência ao than to Senhor. be obedient to the Lord. Aleluia. Obedecer os seus mandamentos. Obedience, to be obedient to His commandments. Exatamente como Moisés Like ensinou. Moses taught us. Você vai ter o capítulo 28 You de need to have chapter Deuteronômio 28 of Deuteronomy que entra a canção que vocês cantaram. that enters the song that we were singing. Que você é abençoado That em you are tudo que blessed você in fizer. everything that you do. Que a bênção estará na The sua blessings in casa. your house. Amém. É tão It's interessante, so irmãos, interesting. que fala até It sobre talks a sua even dispensa. about your storage, Você vai ter food fartura. storage. You're going to have a lot of food. A comida não vai faltar na The sua food is mesa. never going to stop finishing your table. Até sua roupa vai ser. Even your clothes Conservada. is going to be conserved. Deus tem promessa para nós The Lord has promised for us se nós o obedecermos. if we fear Him. Aleluia. É verdade. Amém? Amen. Então é para a vida eterna. So it's for eternal life. Para você viver com Ele, For you to live with Him, você precisa compreender you need esses to princípios. understand those E principles. começa aqui. And starts here. E a gente tem a oportunidade And todo we dia. have the opportunity to do this every single day. Amém? Amen. Amém. Aleluia. Antes de orar, Before we pray, eu quero dizer que voltando lá no médico, I want to say, go back to the doctor. depois que terminou, marcou After a finish visita, né? Depois da my cirurgia, pra ver surgery, se tá tudo bem com o coração da pessoa. Came to visit to see how everything was with my heart. Ele falou assim pra He mim, says, e eu saí de lá, chorei pra mim. I cried, I almost Ele died. falou assim pra He said mim, to me, o seu coração é um Your- coração de criança. your heart is a heart of a child. Ele falou, foi tão bem sucedido It was so successful, que você vai ver os seus netos. they were going to be able to see the children of your children. Aleluia. And guess what Pergunta guess o que a pessoa asked me fez. what I did. Dei glória a Deus e I sapateei gave glory como to the Lord louca. and I sang like never before. E falei pra ele, And I said to him, porque eu temo o because Senhor. I fear the Lord, Aleluia. Glória a Porque o Senhor Deus. é bom. because the Lord is good, Porque o Senhor sabe que eu quero ver because the meus Lord netos. knows that I want to see children of my children. E eu ponho pressão nos meus dois rapazes. E eu coloco pressão nos And I meninos. put pressure in my sons, my daughters, my sons. Eu quero ver meus netos. I want to see children of my children. Eu só tenho 55 I quase, just né? have 55 almost. Mas eu não quero ser aqueles avós gagá, não. I don't want to see those, you know, old, Não quero ser fathers. avô, loli, I don't lali. want to. Não. No. Eu
quero ser um I avô want to be que saiba apreciar os netos. I want to be a grandfather who knows how to A appreciate bênção é completa. our grandsons. Amém, amados? É passear no I want parque, to go to the park. é ensinar I want tudo to que eu teach them quiser para everything eles. that I want. Estragá-los com coisa boa. I want to be able to do E aí, everything with irmãos, them. nisso você vê a bênção. And in this is the blessing of the Lord. Não somente na sua Not casa. only in your house, Não somente sobre os seus not filhos. only over your Mas sobre children, os filhos but the dos seus children of your children. Aleluia. E o verso em Deuteronômio The verse 28 Deuteronomy 28, diz que o it que says, obedece those who obey e que teme o Senhor, and fear the Lord, a bênção the acompanha blessing will go with them até a milésima until geração. the Thousand 1000th generation. generation. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, você lembra que eu falei agora? You Nem know se what I você said. quisesse, você Even não ia. if you wanted, you're not going to be Desfrutar able tudo. to fulfill everything, Não enjoy ia. everything. Porque a ideia é The completa. idea is Você viu complete. como que ele descreve? Did you see how he 1000 describes gerações, irmão. 1000 generation? Pensa se eu dou Think conta. if I'm able Eu to. tenho que viver igual Matusalém I need to live as the same as Methuselah. para conseguir ver To be essa able bênção to see the acompanhando blessing, as minhas My gerações. generation. É, aleluia. Eu vou morrer, irmãos, I will die, com certeza, né? of Um course, dia. one day, E eu não vou conseguir and I won't ver be able a to see bênção the completa blessing, do the Senhor complete blessing sobre a minha over descendência. my generation. Você entende You isso? understand that? Isso é para nós. This is Isso for é para us. mim. This is for Isso me. é para This você. is for you. Isso é para a sua This is casa. for your Isso é para os household. seus This filhos. is for your children. Para os seus This is for your netos. children and your children. Amém. Amen. Podemos orar? Can we pray? Aleluia. Vontade para irmãos do Brasil. Everyone wants to go home. Everyone wants to go home to watch the football match. Eu tenho comigo que a Have gente within me. nunca deve terminar um sermão sem fazer uma aplicação prática do texto. I believe that we can never finish a sermon without putting a practice to this sermon. Sairemos daqui hoje We'll be going out of this place com o today temor do Senhor with the fear of the Lord no nosso coração. within our hearts. E a Bíblia diz que And o the Bible temor do says that the Senhor fear of the Lord é o princípio is the prince, da is the sabedoria. beginning of the Wisdom. wisdom. Thank you. Você quer ser sábio? Do you want to be wise? Teme o Senhor. Fear the Lord. Você quer ser bem Do you sucedido? want to be successful? Teme o Senhor. Fear the Lord. Você quer ser Do you abençoado? want to be blessed? Teme o Senhor. Fear the Lord. E Aleluia. por aí vai. And goes on. Vamos orar? Let's pray. Senhor, eu quero Lord Jesus, pedir I want to que a ask you bênção do that the Senhor blessing of the Lord seja sobre os meus irmãos, within sobre os upon our teus brothers and filhos, sisters, upon your sons, sobre essa igreja, upon this Senhor, church, sobre esse ministério, upon this ministry, sobre a vida do pastor, upon the life of e the cada pastor, um que and chegou every aqui, single one that Senhor, came here, ao moço que veio pela primeira vez, for the person that came for the first time, aos que já estão vindo há and mais those who will be tempo. coming here more often. Senhor, que a bênção acompanhe Lord, cada let um the nessa blessing be noite. with them. Que a palavra ouvida Let the word that was here today e pregada, and preached, ela fique em nossos that it corações. stays in our hearts, E que a nossa mente and that is our minds procure discernir understands and discern onde nós where precisamos we need chegar no nível de for you discernimento to achieve a fulfillment place do que o Senhor of what the descreve Lord describes sobre ser abençoado, about being blessed, sobre ser próspero of being prosperous e bem-sucedido. and well. No teu nome nós In your name oramos, we Senhor. thank you, Lord. Amém. Amen. Amém. Muito obrigado. Thank you.